A Lei 15.270 atualiza as regras de distribuição de lucros aos proprietários. A partir de 2026, os pagamentos que passarem de R$ 50 mil por mês terão desconto de 10% de imposto na fonte, encerrando um período de quase 30 anos no Brasil. Muita gente acha que o fiscal e o contábil falam línguas diferentes, mas, para sobreviver a essa nova era, eles precisam estar mais unidos do que nunca. De um lado, temos o desafio das leis e das retenções na fonte. Do outro, a necessidade de ter uma contabilidade impecável para provar cada centavo distribuído. Olá, meu nome é Carolina Simas, eu faço parte do time de marketing da Comece e hoje eu estou aqui com a Luísa Brasil, especialista contábil, e o Ismael, nosso especialista fiscal também. Sejam muito bem-vindos ao podcast Por Dentro do Foguete, onde a gente te leva aos bastidores da gestão estratégica para empresas de tecnologia. Obrigada pelo convite, Carol. É muito bom estar presente aqui para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Obrigado, Carol. Um prazer trocar essa ideia com vocês. Perfeito, vamos lá então. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é por que o governo decide, depois de 30 anos, encerrar esse benefício e qual o impacto dele para quem empreende hoje no Brasil? Bom, Carol, o objetivo realmente dessa não tributação dos dividendos era para trazer investidores e atrair os investidores para o país. Mas a gente viu que mudou a economia, mudou a estrutura como um todo, e grandes países, grandes potências mundiais já começaram a fazer essa tributação dos dividendos, como Estados Unidos, Canadá, China, vários países da Europa, e o Brasil também não queria ficar para trás. E nisso o governo pensou em fazer um rebalanceamento em questão das alíquotas, principalmente voltada para a questão da tributação do imposto de renda. Exatamente. O governo percebeu que o sistema antigo criava uma distorção, onde a classe média pagava proporcionalmente mais imposto do que aqueles chamados de super ricos. E isso fica claro nos dados que foram apresentados no projeto de lei, onde a faixa de 0,1%, que são os milionários, eles detinham 45% do total de renda de capital no Brasil. Isso mostra uma distorção gigantesca, e a intenção é justamente agora, com essa nova tributação sobre as grandes fortunas, de igualar o jogo para todo mundo. Perfeito, ótimo. Tá. E falando de forma mais técnica, assim, sobre a regra propriamente dita dos 50 mil. Eu recebo esse valor em lucro no mês. O dinheiro ele já cai com desconto? Como que é feito isso? Essa questão na fonte, o que isso muda na prática? Sim, o dinheiro já cai com desconto e, portanto, se a empresa paga, digamos, 50 mil de lucro no mês para o sócio, ela já é obrigada a recolher os 10% para o fisco. Tá? Perfeito. Porque a gente imagina qual é a situação. Bom, se tu tá diminuindo o caixa do governo, deixando de tributar, as pessoas que ganham ali até 5 mil, que até hoje elas já estavam enquadradas na alíquota máxima da tabela de imposto de renda, tu tem que pensar como tu vai conseguir recuperar esse caixa ao longo do ano. Então, o que o governo faz é fazer essa antecipação desse recolhimento via a tributação da distribuição de lucros acima de 50 mil. Um alerta crucial, acho, para os empresários é que talvez surja essa pergunta, tá? E se eu fizer pagamentos ao longo do mês de 30 mil na primeira quinzena e 30 mil depois? Sim. Né? O que isso impacta? Eu vou pagar os 10% ou não? Infelizmente vai. Apesar de tu estar retirando transferências de 30 mil reais, no caso que o Ismael trouxe para a gente discutir, a gente tem que pegar qual o total do mês. Então, seja eu fazer 2 retiradas de 30 mil, ou daqui a pouco fazer uma retirada de 50 e colocar na empresa 20, no primeiro caso, eu vou ter a tributação, porque estoura o meu limite do mês, que é os 50 mil ao mês. E na segunda situação, não, porque a minha diferença de valor vai ser os 30 mil, e 30 mil reais não é tributado na fonte, somente acima de 50 mil. Tá. E pergunta, se eu fizer 5 depósitos de 10 mil, mesma coisa, Passei ali o valor, considerando que eu já recebi o meu prolabore do mês, etc. Mesma regra se aplica. Exatamente. Se tratando da mesma empresa, fazendo pagamento para a mesma pessoa física, vai ser considerada a soma total. E nesse caso aí, deve ser feito o recálculo da alíquota para recolhimento da retenção. Perfeito.
E existe um limite disso anualmente? Ou fazendo a declaração certa, eu consigo retirar, enfim, o tanto de lucro que eu tiver? Por exemplo, eu tenho 200 mil de lucro, fazendo de forma certa, tudo certo, posso retirar os 200. Então, Carol, eu acho que neste caso vale muito a pena a gente avaliar cada questão da empresa. Teoricamente, a gente tem um limite de distribuição de lucros, que é de 600 mil reais ao ano, que seria 50 mil reais mensais. Mas a gente tem que levar em consideração que essa lei ela passou a ter vigor em 2026. Então, a gente tem já um valor histórico referente à distribuição de lucros, na qual a gente tem ele como se fosse reservado, onde a gente pode realizar essa distribuição destes lucros acumulados de anos anteriores até 2028. Estes valores, a gente tendo a comprovação contábil que efetivamente existe esse lucro contábil, tendo também comprovação por meio de ata de distribuição de lucros, a gente consegue sim fazer essa distribuição sem o adicional de imposto de renda. Ele só passa a valer para os lucros a partir do ano de 2026. Perfeito. Mais uma pergunta, né, dentro desse assunto também. E misturar o salário do dono, né, com a retirada do lucro sempre foi comum, né? É algo que acontece, acredito que vocês já estão habituados. Mas porque em 2026 essa mistura, assim, ela pode custar muito caro para a empresa e para a pessoa também, né? Então, exatamente como tu disse. Historicamente era muito comum, tá? Que o sócio fizesse uma retirada mínima de um prolabore. Sim. Assim ele mantinha lá a contribuição dele previdenciária e o restante ele fazia a retirada via distribuição de lucro, né? E só que agora com essa nova lei, o cenário muda. Não é tão fácil assim, porque a maior fatia que era retirada antes na distribuição, agora ela é tributada e pode causar uma carga tributária muito maior. Exatamente. E dentro disso, a gente parte de um outro viés do planejamento tributário, que não é somente o dos tributos incididos exatamente sobre a empresa, mas também que a gente pode avaliar o quanto a gente pode recalcular esse valor de prolabore para que tenha o mínimo impacto dentro de um cenário, numa distribuição que for acima de 50 mil ao mês. Perfeito. Só ainda nesse ponto, além dos 10% que a gente já citou aqui, tem que cuidar agora também que foi criado um novo imposto mínimo, criado agora para essas altas rendas. O que ultrapassa 600 mil no ano pode sofrer essa tributação. Uma outra dúvida que pode surgir é em relação à bitributação que pode ocorrer na pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica já pagou seus impostos lá em cima desse lucro e ao fazer a transferência para a pessoa física, ela pagaria novamente sobre esses valores, né? Então a Receita achou um mecanismo que eles chamam de mecanismo redutor, tá? Para impedir, para criar um teto de carga tributária total ali. Então a gente vai ter que estar sempre bem alinhado, e a Luísa pode falar daí da parte do contábil, porque vão ser necessárias apresentações de algumas demonstrações para comprovar o quanto a empresa já pagou e eu poder me acreditar isso lá na pessoa física no ajuste anual. A contabilidade ela vai ter um papel muito importante, porque ela vai cuidar de três pilares. Primeiro, é o que já tem de lucros acumulados anteriores ao ano de 2025, que eles possam ser distribuídos sem a tributação adicional dos 10%. Isso é algo que a gente precisa ter contabilizado, fechado e auditado para todos os nossos clientes e não clientes também, para que tenhamos certeza das informações registradas em ata. O outro viés é a questão de fazer esse controle do que está sendo realizado de retirada dos sócios mensal. E o quarto controle é, dentro dessas retiradas, o que eu estou tributando, o que eu não estou tributando, qual é o meu lucro efetivo, as minhas alíquotas e o quanto que foi retido de imposto. Isso tudo a gente consegue ter informação por meio das demonstrações contábeis, onde a gente faz uma análise geral do contexto da empresa e também da situação financeira. Perfeito. Dentro de todas essas partes técnicas, assim, que o sócio tem que estar ciente, né? Acredito que as empresas vão estar mais cientes das mudanças que aconteceram, né? Mas o que o sócio não pode deixar de saber, assim, dentro de tudo que a gente já falou, se vocês pudessem destacar uma característica, assim, dessas mudanças. Bom, o primeiro ponto que eu vejo é manter a contabilidade sempre em dia. Porque a contabilidade, apesar de não estar, às vezes, no dia a dia da empresa, ela consegue identificar alguma movimentação que possa ser impactante e, assim, avisar os sócios e
o setor financeiro, para que a gente faça esse ajuste ao longo do ano. Vejo que é um dos principais pontos, principalmente visando essa questão de tributação adicional. Eu vejo que dentro de tudo isso que a gente já falou, fica claro que um planejamento tributário estratégico é uma questão de sobrevivência para as empresas, né? Eles vão precisar reavaliar o que compensa mais. Aumentar o prolabore, distribuir o lucro de forma cadenciada ou reinvestir isso na empresa. Para finalizar, então, quais as últimas dicas que vocês deixam para os gestores que estão ouvindo a gente, né? E o agradecimento de vocês. Bom, Carol, como a gente já mencionou, é extremamente importante que tenhamos todos os documentos atualizados, a contabilidade em dia, para que a gente possa fazer uma avaliação geral dentro das informações que tem na empresa atualmente. Ótimo. Bom, e eu deixo mais um convite, na verdade, para quem está nos ouvindo, que tenha se interessado pelo assunto, a assistir mais dos conteúdos que a gente tem nos nossos canais e também, se necessário, se achar necessário, marcar um bate-papo com a gente. O pessoal do time está sempre disposto ali a trocar essa ideia e explicar muito melhor sobre essas novas alterações que têm surgido. Perfeito, ótimo. Obrigada, pessoal. Então é isso. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre a questão contábil, fiscal, né, de reforma tributária, queiram uma análise, vocês podem entrar em contato com os nossos especialistas. A gente vai se encaminhando para o final. Muito obrigada a todos que ouviram. Né? Nos sigam nas redes sociais, @ComeceHub. E se você tem uma empresa de tecnologia e está buscando um hub de soluções completo, venha conhecer a nossa equipe. Até o próximo episódio.